Todo homem sensato busca adequar seus objetivos à sua capacidade. Não se começa a construir uma casa que não se pode concluir, nem se inicia uma guerra em que não haja previsão de vitória. A crença em Cristo é a mais sensata do mundo, e Jesus Cristo não deseja ter discípulos que o sigam sem avaliar a empreitada em que se lançam. Sempre consideramos excelente quando conseguimos fazer que os homens se sentem e reflitam. A maioria de nós está sempre tão cheia de outros pensamentos, tão ocupada com o mundo, correndo de lá para cá com suas atividades e seus negócios diários, que raramente conseguimos fazer que alguns se sentem calmamente e reflitam seriamente sobre assuntos à luz da eternidade, analisando-os de maneira apropriada. No entanto, é mais do que razoável que o Mestre exija que façamos com os assuntos da nossa alma o mesmo que costumamos admitir ser justo alguém sensato fazer com seus negócios cotidianos. Vocês serão taxados de maus negociantes se nunca realizarem um balancete sequer dos seus negócios. Irão parar na vala de falências se não fizerem um exame periódico da sua contabilidade. Jesus lhes pede que sentem por vezes para se autoavaliarem, constatando onde se encontram e o que são, buscando refletir sobre a maneira pela qual possam fechar corretamente as contas, descobrindo o que podem e o que não podem fazer, o que seria admissível empreender e o que seria desarrazoado tentar, escolhendo as posições que devem assumir e aquelas que devem ser evitadas. Esta noite faço um convite especial aos que ainda não se converteram nesta assembleia para que pensem na guerra que já empreenderam ou pretendem empreender contra Deus, esperando que, ao refletir um pouco acerca dessa situação, acabem por mandar a Ele um recado pedindo a paz. Ao me ouvirem falar assim, alguns haverá que talvez sejam levados a fazer imediatamente as pazes com Deus e declarar guerra a Satanás. No entanto, quero que reflitam por um instante e estimem as possibilidades de vitória nessa guerra, procurando avaliar se estão aptos a enfrentar o príncipe das trevas e a sua força. Vamos ver se podemos, esta noite, fazer disso o objetivo de uma discussão clara acerca da alma e empreender um esforço pessoal de reflexão sobre o futuro. Há aqui alguns que não são propriamente amigos de Deus, e quem não é por Ele, é contra Ele. Se você não consegue olhar para Deus e chamá-lo meu Pai, sentindo que seu coração bate mais forte por Ele, lembre-se que você, na verdade, é um inimigo dele. Se você pudesse ter tudo o que deseja, por você não existiria Deus. Se estivesse ao seu alcance, você não mais se deixaria perturbar por pensamentos acerca dele. Você gostaria de viver como bem entendesse, e bem sei como você gostaria de viver. Não seria de qualquer modo segundo os princípios de Deus. Contudo, mesmo estando em antagonismo a Ele, pense por um momento: você pode esperar ter sucesso? Será que você pode ganhar esta batalha? Você entrou em conflito com a lei dele e não pretende observá-la. O dia do Senhor você não guarda, está assim em pé de guerra com Deus. Ora, qual a probabilidade do seu sucesso? Há alguma chance para você? Se houver, então pode ser adequado manter-se como está. Se você acha que tem poder para vencer, se as muralhas da glória chegarão a ver tremulando vitoriosa a bandeira do pecado, vá em frente. Haverá então pelo menos um ambicioso, digno de Satanás, que prefere reinar no inferno do que reinar no céu. Mas haverá de fato alguma esperança para você? Deixe-me mostrar-lhes algumas coisas que talvez o faça constatar ser esse conflito muito desigual, levando-o então a abandonar os pensamentos atuais. Pense só no poder estupendo de Deus. Que há no mundo o que Ele não possa fazer? Na terra, vemos apenas uma pequena parte do seu poder. Volta e meia, ouvimos um trovão ressoar em meia tempestade e vemos com deslumbramento o céu resplandecer ao brilho de um raio. Agora veja algo em alto mar, deixe seu barco navegar em meio a um furacão que uiva e note como a firme madeira dos mastros se enverga como se fosse uma folha de papel e como de repente um rígido vergalhão cai no convés, quebrando em 1000 pedaços. Perceba o que faz Deus revirando as profundezas,
como se trouxesse abaixo os céus e levantasse a terra, misturando tudo em uma massa única de tempestade. Suba os Alpes, ouça o som das avalanches, maravilhe-se a olhar um íngreme precipício, seja arrebatado pelos mistérios de uma fenda, contemple a catarata devastadora, repare nos mares congelados, nas geleiras que descem da montanha varrendo tudo. Deixe só irromper uma tormenta e verá os Alpes serem os Alpes, com os picos nevados parecendo cabeças acima das asas brancas que os cobrem. Talvez nessas horas e nesses lugares você aprenda algo sobre o poder de Deus só de observar a natureza. Se você estivesse ao lado do Dr. Wolff em Alepo, na Síria, teria visto como ele, ao levantar-se em uma manhã, o Monte Alepo desaparecer em um único instante, tragado por um terremoto. Então você veria o que Deus pode fazer. Por que, porém, eu precisaria mencionar aquilo que vocês provavelmente conhecem tão bem? Lembrem-se que o livro dos livros fala dos feitos dele, quando liberou as profundezas, ordenando que até as mais profundas fontes jorrassem, de sorte que o mundo inteiro se cobrisse de água. Pense no que Deus fez no Mar Vermelho, cujas profundezas se tornaram um assoalho temporário para o seu povo passar, e onde, logo depois, as águas bateram palmas com ávida felicidade, afogando seus inimigos, para que nunca mais se levantassem. Deixe que os nomes como Og, rei de Bazã, Seom, rei dos amorreus, e Senaqueribe, o grande, surjam em sua memória, e lembre-se do que Deus fez a eles. Ninguém jamais avançou contra os seus escudos sem acabar ferido. Que ferro ou bronze ele não conseguiria quebrar, que lança ele não despedaçou. Milhões se voltaram contra ele, mas ao soprar do hálito das suas narinas caíram, ou se foram como o joio levado pelo vento. Que o mar ruja com toda a força, mas os rochedos continuarão a existir, dispersando as ondas em forma de espuma, assim como faz Deus quando seus inimigos se acham mais arrojados e ferozes. Aquele que se senta nas alturas do céu apenas ri de seus adversários e é capaz de aniquilá-los sem precisar erguer as mãos, nem mesmo piscar um olho. Pense, pecador, pense nele, com quem você agora se degladia. Seu exército é como o de Deus, sua voz ribomba como a dele. Você consegue mover montanhas com um único pisar no chão? Consegue transformar montanhas em pó apenas com o tocar de um dedo? Consegue dizer ao mar, mostra-me suas profundezas? Ou comandar os ventos ordenando que a tempestade cesse ou tenha início? Se você não consegue, pense então na batalha. Pare de buscar em vão, volte-se para si mesmo, comungue com ele em seu coração, faça a paz com ele, contra quem você jamais terá sucesso em enfrentar. Pense ainda, ó rebelde, que você terá de lidar não apenas com o onipotente, mas também com a poderosa força agregadora dele. Pense no quanto você está sujeito ao poder de Deus em sua situação temporal. Você pode hoje prosperar nos negócios, mas a maré da prosperidade pode mudar de modo imprevisível para você. Deus tem mil maneiras de desnudar aqueles a quem anteriormente cobria com abundância. Você mima sua mulher, mas ela pode ser abalada diante dos seus olhos, consumida por uma doença ou, de maneira ainda mais veloz, acometida de um ataque cardíaco. E então, onde residirá a sua alegria? Seus filhos, os risonhos tagarelas que alegram seu coração, conseguiria segurá-los por um momento que fosse, se Deus decidisse pedir a alma deles? Se ele dissesse, tornai filhos dos homens, como está no Salmo 90, verso 3, seus clamores, seus remédios, seu amor, de que essas coisas adiantariam? Caberia a você tão somente providenciar o sepultamento, retirando-os para sempre da sua vista. Deus, lembre-se, tudo pode tomar se quiser, deixando qualquer pecador falido, sem filhos, viúvo, sem consolo algum no mundo. Eu não me oporia a quem dispõe de todos os recursos para me vencer. Sou vulnerável em inúmeros pontos, e em todos eles Deus sabe como pode me atingir. Prefiro então fazer dele um amigo, em vez de um inimigo. É melhor que eu não lute contra aquele que tem a chave da porta lateral, do portão e da porta da minha casa, e que pode derrubar qualquer parte do meu bastião quando bem entender. Pense no quanto você está entregue nas mãos dele.
Você que afirma ser forte, que diz conseguir realizar em um dia o trabalho de muitos homens, ou que poucos conseguem levantar cargas como você, apenas um segundo, no entanto, é necessário para que todos os seus membros fiquem paralisados. Suas faculdades mentais são bastante claras e eficientes. Escreve com rapidez e de modo nítido, e ninguém consegue realizar cálculos intrincados com maior velocidade que você, nem achar uma solução mais eficaz para um problema. No entanto, apenas um tic-tac do relógio é suficiente para reduzir você ou a mim a nada mais que um mero demente. Basta que algo haja sobre o seu cérebro, congelando-o, para que não mais a luz do intelecto brilhe nele. Ou pense em um escaldante sopro, quente como as fornalhas de Nabucodonosor, que faz com que sua alma seja condenada a andar para sempre em meio a tal calor. Pense nisso. Não muito longe daqui encontra-se um sanatório, uma terrível prova de que a providência de Deus pode fazer em um instante aqueles que mais pareciam ser inteligentes e capazes entre os homens. Não é preciso andar, porém, senão até as portas de qualquer hospital para ver quão deteriorado pode se tornar seu corpo até que se transforme em apenas pó, se Deus assim o desejar. Sim, eu não desejo ao pecador, não desejo ver Deus de outra maneira senão como amigo, pois me encontro inteiramente desarmado e indefeso diante e sob o controle dele. Tivesse eu uma borboleta em minhas mãos, com a possibilidade de esmagá-la a meu bel prazer, o referido inseto, se fosse sensato, não me provocaria, nem desejaria experimentar minha ira, mas procuraria se aninhar em minha mão e em meu coração, para que eu, em vez de esmagá-lo, pudesse fazer uso da minha força para protegê-lo e do meu juízo para defendê-lo. É bom lembrar também as poderosas hostes com que conta o Senhor dos Exércitos e que, na verdade, vivemos em meio a estes exércitos aptos a cumprir seus mandamentos mediante o próprio poder divino. Quando os filhos de Israel encetaram sua jornada de êxodo pelo deserto, foram poupados por Deus de muitos inimigos e vários riscos que os espreitavam, prontos a destruí-los. Uma vez, Deus deu às serpentes flamejantes permissão para atacá-los, como punição por desobediência. E quantas mortes e quanto terror invadiram o seu acampamento. As pessoas viram então que não é pouco estar em desacordo com Deus, que tem aliados até desconhecidos, prontos a obedecer o seu comando. Isso também foi claramente demonstrado com as pragas do Egito, quando rãs, moscas, gafanhotos e piolhos, saraivas e trevas, peste e morte inundaram a terra, amaldiçoando-a, compelidos apenas por um levantar dos dedos de Deus. Ele pode contar perfeitamente com as forças de sua própria criação. Deus pode fazer que todas as coisas operem para o bem ou para o mal, se assim desejar e ordenar. Quando Herodes lutou com Deus, foi tomado por vermes e morreu. Deus tem ainda um incontável exército de servos desejosos de fazer sua vontade, ouvidos atentos a cada palavra que ele pronuncie. É melhor que você pare um pouco e pense em como poderá combater esse poderoso e inumerável exército. Você tem muitos amigos? Conseguiria reunir um exército como o de Deus? Teria tal grupamento a mesma força que a dele? Pense nos céus e em todas as estrelas que ele controla e que chama pelo nome, porque ele é imenso em força e nada a ele escapa. Seja sábio e busque um pacto com ele mediante o sangue derramado do Cordeiro. Não apresse sua derrota e sua morte ao tentar rivalizar com Deus. Acima de tudo, veja a verdadeira medida da sabedoria de Deus, e que até mesmo as supostas tolices dele contêm mais sabedoria que o maior dos conhecimentos que você possa deter. Um bom general, na verdade, pode ter mais valor que muito bom batalhão. Quando Stonewall Jackson foi morto, seus inimigos e demais opositores sentiram como se a morte dele fosse maior do que a perda de 1000 homens. De fato, o nosso chamado Duque de Ferro, quando vivo, representava uma força inestimável para os nossos exércitos. Tente imaginar então toda a capacidade e infinita sabedoria com que Deus lidera os exércitos do céu. Toda a luz e todo o conhecimento partem dele. Ele é a origem dos dias e sua experiência remonta à eternidade. Você acabou de surgir e nada sabe.
Os planos dele vão além da sua concepção e ele conhece todos os rumos que você toma. Está muito mais acima dos seus pensamentos e mais longe ainda da sua vista, mas pode ver perfeitamente através de você e conhece você melhor até do que você mesmo jamais conseguiria. Não dê mostras da sua insensatez, portanto, ao tentar comparar sua pobre sabedoria com a dele. Nem espere jamais ofuscá-lo ou triunfar sobre ele. Ó pobre mariposa que corre em direção ao fogo, você será consumida em meio à piedade dos homens bons e ao sarcasmo e ironia dos perversos. Você tem uma consciência, não conseguirá se livrar dela. Pode ter tentado diminuir um pouco a luz da lâmpada do Senhor, mas ela continua a arder, não se apaga. E Deus conhece 1000 maneiras de transformar sua consciência em terrível aflição se o rejeitar. A consciência representa fiel escudeiro dos homens e serve de escudo sobre o qual os homens lutam pelas causas certas. Mas se você fizer dela a sua inimiga, sua consciência dará lugar a uma espada, de tal modo que você será por ela ferido seriamente. Você tem uma consciência, sim, mas isso soa muito estranho a um homem que tem Deus como inimigo. Fosse eu inimigo de Deus, desejaria não ter de levar junto comigo uma voz que me chamasse a atenção para o caráter divino e correto da lei do Altíssimo. Eu me contentaria em ficar livre da menor partícula de senso moral, mas todos têm consciência. E caso consigam silenciar a senhora consciência, como ela está dentro de vocês, virá tempo em que acabarão ouvindo sua voz se reerguer, e haverá pavor nessa voz que tornará aterrorizante a tentativa de dormir e muito difícil a realização de suas tarefas. Até o mais fiel dos homens tementes a Deus acaba descobrindo que a sua consciência, se necessário acusá-los de qualquer erro, por mais que tenha sido até então ótima companhia, acaba se tornando um tormento. É dito que o coração de Davi acabou derrotando-o. Preferiria ser derrotado por qualquer pessoa a ser derrotado pelo meu próprio coração, pois ele é capaz de ferir de modo intenso, alcançando um ponto em que a maioria dos homens é frágil e completamente vulnerável. Lembre-se que você é mortal, portanto, é inútil bater de frente com Deus. Você pode querer postergar essa preocupação, dizendo simplesmente: mas eu não vou morrer ainda. Na verdade, porém, não sabe se vai ou não. Como pode dizer isso? Talvez morra amanhã. Supondo, no entanto, que você viva os próximos 20 ou 30 anos, tenho mais que bons passados 30 anos e confesso que nunca senti o tempo ser tão curto. Quando eu era criança, achava que 12 meses era um período interminável. Por volta dos 20, um ano ainda representava para mim um período respeitável de tempo, mas agora o tempo voa. Você só terá de esperar passar esse intervalo de tempo e terá morrido. Não será terrível, meu caro amigo, morrer em meio a uma guerra com Deus? Se você ainda pudesse lutar por todo sempre, para todo sempre, eu nem me meteria nessa questão. Mas já que você chegará a um inevitável fim, já que as garras da morte acabarão se fechando em seu pescoço, já que um dia o suor frio da morte pairará sobre a sua fronte, você precisa então de objetivo melhor que estar empunhando armas contra Deus do céu no imprevisível momento da sua morte. Se até alguns daqueles que têm Deus como amigo não consideram a morte um momento muito agradável, que dirá você que tenta de todo modo disparar armas contra o Altíssimo, a quem continua considerando como inimigo? Reflita, reflita. Reflita também que você terá forçosamente uma vida futura, que ao morrer continuará a existir. Pouco se sabe sobre esse futuro estado. Nele você viverá sem seu corpo, como espírito desnudo em um mundo que não conhece. Lá encontrará amigos ou ficará sozinho? Onde viverá? Que tipo de lugar será esse? Eu não ousaria entrar no mundo dos espíritos sem ter Deus como meu amigo. Seria, na verdade, terrível adentrar um território desconhecido, trazendo comigo uma inveterada inimizade para com o Rei Supremo. Já que devo cruzar tal fronteira, ingressando em uma terra nunca dantes por mim trilhada, gostaria pelo menos de carregar um passaporte válido, ou que possa declarar: sou amigo do rei que aqui governa. Mas viajar por aí como inimigo de Deus
Quão terrível deve ser! Além do mais, deixe-me acrescentar, você não pode esperar ser bem-sucedido se toda uma experiência for contrária a você. Jamais existiu, neste ou no outro mundo, alguém que haja lutado contra Deus e vencido, e você não será o primeiro. Todo aquele que enfrenta Deus chega sempre à mesma conclusão. Ele chega com toda a sua força, lançando seus inimigos como lenha ao fogo, onde derretem como cera. Basta que levante a voz e eles se desmancham. Basta que olhe fixamente para os seus inimigos, e esse único olhar, cheio de fogo, os resseca para sempre. E no fundo do poço, do desespero eterno, lamentam com lastimável e inútil rancor que o seu tempo acabou. Findaram seus verões, não mais poderão ser salvos, pois desperdiçaram toda a sua energia contra Deus, caindo nas profundezas onde a esperança nunca chega e a ruína é eterna. Oh, por favor, envie-lhe uma mensagem com uma proposta de paz. Acho que estou ouvindo alguns dizerem: está bem, queremos desistir da contenda, mas o que devemos fazer para alcançar paz com Deus? Pergunto, você tem algum embaixador para ir a Deus por vocês? Esta é a primeira coisa. Ele não pode tratar diretamente com vocês. Jesus Cristo é o único embaixador dos homens junto a Deus. Conseguem depositar suas esperanças nas mãos dele? Farão isso? Se o fizerem, o caso estará bem encaminhado. Deus não nega a seu filho pedido algum. Ele tem o direito de receber do Pai tudo aquilo que pedir. E o Pai sempre se agrada em atendê-lo e em conceder tudo o que deseja. Esse Salvador está disposto a suplicar por vocês. Espera poder ser gracioso. Da minha parte, fui enviado para falar a vocês a respeito do seu amor e misericórdia, para advertir quanto à condenação certa que espera quem se volta contra Cristo, e para levar todos os maculados pelo pecado a entrar, de modo que estão no banquete da misericórdia. Posso garantir a palavra do Senhor, pois sou um embaixador dele, de Cristo, que se você vier, de maneira nenhuma ele o lançará fora.